Os 2 primeiros episódios dessa quinta temporada de The Boys sinalizaram que a série chegou num ponto de não retorno, né? De que, beleza, agora é esse daqui e vamos pra frente. O terceiro capítulo, ele adota uma abordagem um pouco mais pessoal, um pouco mais focada nos destroços das conexões familiares e como esses destroços fazem com que os nossos personagens, os principais, os antagonistas, etc., tomem decisões. No episódio, ele pausa o assunto político para explorar como o mundo parece ser movido por um caos doméstico, por relações mal resolvidas, seja com os pais, com os amigos, seja com o que for, seja consigo mesmo, que é o caso, por exemplo, do Capitão Pátria, relações familiares, que é o caso aqui do Billy e por aí vai. Eu vou comentar tudo isso, mas antes, sabe que esse vídeo tá lotado de spoilers. Aproveite e deixa o like e também deixa a sua inscrição aqui no canal. Vamos lá. Apesar da impressão positiva dos episódios 1 e 2, me incomodou uma coisa, eu deixei bem claro isso lá no vídeo, que sempre tá acontecendo desse lance da narrativa desfazer o final do que foi deixado até ali para continuar um pouco mais, para ter um pouco mais de respiro. É quase como o corredor que não quer ganhar na primeira volta e aí ele fica segurando um pouquinho. Esse episódio volta a fazer algo parecido, né? Dá a sensação de que a série tá se arrastando, mas pelo menos eu gosto do que ele propõe para fazer essa parada, que é desmistificar a ideia de que tudo será resolvido em um grande embate final. Não vai. O episódio sugere que o desfecho da temporada, e consequentemente da série, só será impactante se a jornada de cada personagem for abordada individualmente. Abordada não, entendida individualmente. É por isso que ele estabelece vários espelhamentos entre os diferentes espectros dos personagens, seja do lado dos antagonistas, seja do lado dos heróis. Todos os conflitos, Translúcido, Capitão Pátria, Huey, o Leitinho e sua nova personalidade autodestrutiva, Raya e sua relação com Billy, o próprio Stan Edgar, todos os conflitos convergem para essa temática. A resolução de The Boys vai passar por uma resolução individual de cada ponto mal resolvido dos próprios personagens. Huey, por exemplo, tenta ficar dizendo pro Translúcido que a vingança não vale o seu esforço. Kumiko deixa pai e filha escaparem após confessar ao francês que desejava ela ter filhos e viver uma vida normal. Na esteira disso, e o Stan Edgar, ele diz que o sistema sempre vai prevalecer, ou seja, sem resolução individual, o final da série será insuficiente. As coisas continuarão como antes. Quem precisa mudar, portanto, são os protagonistas que nós acompanhamos até aqui. O episódio, ele tem o sangue que a audiência gosta, mas ele traz no subtexto a ideia de que as grandes batalhas são reflexo de guerras familiares que nunca terminaram. Começamos, por exemplo, com Ryan dizimando militares na Rússia. A cena mostra que ele perdeu o medo de matar, mas não assumiu um lado vilanesco como um todo. Ele não tá tão alinhado com o Capitão Pátria, age como um adolescente meio que revoltado, ainda tentando se entender, tá isolado em um limbo moral, digamos assim, mas também usa as ferramentas que o pai lhe ensinou contra o sistema que o criou. A trilha Bad Reputation, que aqui é tocada em russo, reforça a rebeldia do garoto. Eu não tô nem aí pra minha reputação, você está vivendo no passado, esta é uma nova geração. É o que diz a letra da música. A letra se conecta com Gen V, né, que é uma série derivada de The Boys, etc. Mas se conecta mais ainda com a fala do Stan Edgar sobre apostar nas próximas gerações, como se a atual já tivesse perdida. Qualquer coisa que The Boys e os 7 fizerem para se resolverem, vai descambar numa outra geração perpetuando problemas parecidos se o grande problema não for resolvido. Billy vive algo similar ali com relação a Ryan. Após adquirir seus poderes, é como se ele estivesse na adolescência do seu novo eu. É como se ele estivesse em atrito com o Huey e ao mesmo tempo numa dinâmica que espelha a relação deles dois, na verdade, com o Soldier Boy e o Capitão Pátria. O que mais denuncia o desarranjo de Billy é como ele trata o Ryan. A gente ama a mesma mulher e odeia o mesmo bosta, diz ele, criando um laço meio que superficial depois que a relação pai e filho da temporada anterior não funcionou. E em seguida, incentiva Ryan a ser a isca para o Capitão Pátria e, portanto, a se sacrificar com o vírus. Você não seria o primeiro a se sacrificar numa guerra, mas seria o primeiro a salvar o mundo ao fazer isso. Será? Billy tenta convencer a si mesmo de que não se importa com Ryan. Chega a comprar cerveja para adolescente, né? Tentar forçar um amadurecimento ou mostrar que enxerga nele um amadurecimento, mas ao final do episódio volta a demonstrar apreço pelo jovem. Portanto, o Billy também está, assim como Ryan, nessa adolescência, nesse limbo. Nem é tão adulto. Nem é tão criança mais assim. É difícil entender o que ele quer ser. Ele é o cara, o Billy, que mata o pai, cogita sacrificar Ryan, mas também tem algum carinho pelo garoto, tem algum carinho pelo cachorro, tem alguma humanidade perdida dentro de si. Se Ryan tem medo de virar o Capitão Pátria e pede conselhos ao Billy com relação a isso, ironicamente, é o próprio Billy quem tá ficando parecido com o seu eterno rival, que é o Homelander.
Nesse ponto, o roteiro trabalha a teoria da fechadura. Essa ideia de que os extremos, eles vão se encontrar nas pontas, né? Então, quanto mais extremo você for, mais vai fechar a ferradura até que você vai se encontrar com outro extremo. A série faz muito isso. Usa muito a teoria da ferradura porque às vezes parece que ela quer ficar bem com os dois lados. E tem um lado que compra essa ideia maluca. Tem gente que fala, a série bate tanto na esquerda quanto na direita. De fato. Só que só esquece de um ponto quem fala isso. É que o vilão é de direita. Ainda que a pior pessoa do lado dos heróis ali seja de esquerda, quer que seja, o vilão, o Homelander, o Capitão Pátria, representa a direita pura e simples. Ou seja, ainda que a teoria da ferradura lá esteja, tem um lado que é tenebroso. Não estou dizendo que a direita é tenebrosa, não é isso. Estou dizendo que é a série que fala, não mate o mensageiro. Mas enfim, nesse episódio em si, a teoria da ferradura ela vem para falar sobre as várias pessoas que ficam no meio, como por exemplo o Hughie e como o Ryan também, né? Como eles sofrem com os movimentos de ambos os extremos, como eles são resultantes desses movimentos também, como eles não conseguem impor a sua visão de mundo, não conseguem ser mais brandos ou quer que seja, por conta desses dois extremos aqui sempre se aproximando e se repelindo, se aproximando e se repelindo. Pro Ryan, tudo muda quando ele descobre a verdade sobre o abuso sofrido por Becca. Ele confronta o pai, mas acaba espancado. A cena funciona como metáfora, porque o local onde se encontram, uma espécie de planeta Capitão Pátria, aquele mundo de papelão do marketing da VOT, enfim, ele começa a ruir com a briga, né? Como se isso iniciasse a queda real do Pátria. E não a queda que a gente imagina vindo de um embate, de um confronto, de um vírus, quer que seja. Como se isso iniciasse realmente a queda da imagem dele. Ou seja, o personagem passa a se enxergar cada vez menos pelas relações humanas que ele ainda tem. Ah, tem pouco, mas tem. E ele passa agora a se enxergar mais como um deus. É isso que mostra a cena dele com a Madeline, né? Ou com ele mesmo, né? Já que a sua consciência o incitando a assumir-se como uma divindade. Ninguém vê o Pátria dessa forma. Ninguém vê o Pátria como um deus, ou seja, sua perseguição por isso pode ser a sua ruína. Seu abandono total pela sociedade pode passar por essa vontade absurda que ele tem de ser Deus. Ou pelo menos o fim do mito, como mostra a cena ali das suas imagens sendo destruídas enquanto luta com o Ryan. Porque tem uma coisa que a sociedade tolera, é que são pessoas poderosas. A sociedade adora isso. Mas quando ela se autodenomina Deus, a sociedade já não gosta tanto. Então talvez o mito, a imagem do capitão, possa estar aí ruindo aos poucos. Pátria não mata Ryan, prefere fazê-lo sofrer. O olhar dele ao ver o rosto sangrando do rapaz e o de Billy ao contestar que ele está vivo dão pistas sobre o desenrolar da série, ou seja, que aquele está perdendo a sua humanidade e que o outro, o Billy, que parece estar perdendo a sua humanidade, talvez não esteja perdendo tanto assim. Mais do que isso, mostra como todos estão perdidos nos próprios sentimentos. E se isso não for resolvido por cada personagem, ou seja, o que eles são, cada um, o que eles pensam de si, repito, nenhuma luta final vai parecer suficiente. Nenhuma. É quase como se a solução final da série tivesse que vir de uma disruptura de um lado e também de uma disruptura do outro. A VOT está mais discreta nesse episódio, mas segue ressignificando ou tentando ressignificar o passado com suas mentiras, né? Soldier Boy, que sobreviveu ao vírus, é anunciado como novo membro do set em uma propaganda que o exalta como defensor da liberdade, da fé e da família. O suprassumo do marketing conservador. Qualquer semelhança com a realidade, né, é só uma coincidência. Spoleta afirma que Soldier Boy esteve lá em 1984, na Rússia, caçando traidores da Ucrânia, ironizando, portanto, a guinada da extrema-direita que, historicamente anticomunista, passou a gostar do Putin por vê-lo como baluarte contra a pauta progressista. Profundo resume essa hipocrisia ideológica, ou seja, ou chame lá como for, dizendo que não, a Rússia não é nossa inimiga, ela é uma nação forte que não aceita banheiros trans. Oh meu Deus. Assuntos complexos são reduzidos nessas peças de marketing a eu quero que o mundo seja assim, né? E também essas peças mostram como a ideologia se molda para caber no que é importante naquele momento. Tá cheio de político, cheio de gente aí achando ruim certas coisas, não porque acha ruim, nem tem uma reflexão sobre aquilo, mas só porque precisa ter, ou melhor, precisa achar ruim aquilo para se moldar. Se aquilo dali vai ser bom no futuro, são outros 500, né? O exemplo é o Putin. Comunista, maldoso, não sei o que. Hoje ele é brother. O ego do Pátria é tão inflado que ele usa a coletiva sobre o Soldier Boy para puxar os holofotes para si. A cena até mostra, né, os holofotes ali piscando e tal, os flashes piscando e tudo. E ele meio incomodado com aquilo. Ele revela aí que o novo herói do grupo, ou seja, quem tá tomando as atenções, é seu pai. Ele tenta, assim como a VOT, controlar a narrativa, mas ele é um homem desesperado por aprovação.
Ele não tem a frieza para conseguir controlar a narrativa. Ele tá cada vez mais dividido entre poder e fragilidade, os dois opostos. Na presença do Soldier Boy, a atuação dele muda, né? Fica envergonhada, quase como se fosse um filho tentando mostrar o boletim para um pai que é indiferente àquilo, não quer nem saber as notas do menino, nem boas nem ruins, não quer nem saber. Além da validação, que o Pátria quer agora é o V1. Os dois estão em busca do artefato, os dois grupos estão em busca agora de um artefato. Não gosto muito dessa temática aí para fim de série não, tá? Me parece um pouco de... não vou chamar de falta de criatividade, mas é fácil demais dizer que a série vai se resolver na busca desse novo artefato. Temporada passada já falou de artefato, temporada retrasada já falou sobre artefato. Mais um artefato? Peraí. Traz outra ideia, não é possível que não tenha outra ideia além do artefato mágico. Mas enfim, além da validação, o Pátria quer o V1, não só para ser imune ao vírus, mas porque não aceita que exista alguém mais poderoso, né? Ou pelo menos que viverá mais do que ele, como o Soldier Boy. O Soldier Boy sabe disso e o destrói. Diz que ele é apenas um mimado. É isso que leva o Pátria a ter visões da Madelyne, né? A sua figura materna distorcida. Enfim, é difícil até explicar. Só que dessa vez com a religião preenchendo o vazio que o próprio poder não consegue mais preencher. É um passo em direção a buscar o poder maior do que o V1, que é a fé, né? Se ele não tem o V1, então vamos arrancar a fé das pessoas. Ele mesmo diz, porque é o que ele tá dizendo pra si mesmo naquele envio, naquela alucinação com a Madelyne. Você tá prestes a ascender, se tornar uma divindade. Quem é mais amado do que Jesus? E por que ele deveria ser mais amado do que você? É o que diz ali. Termina essa cena mergulhado em uma banheira de leite materno, nu diante do pai, mostrando-se sem escudos, mostrando-se incapaz de se defender do que está acontecendo. E aí ele começa meio que a regredir, quase que na sua essência ali, que a gente via principalmente na primeira temporada. Ele começa a ficar cada vez mais entregue. E sabemos quando alguém super poderoso se rende a esses assuntos aí de religião. Ele é usado a favor de algum dito profeta. Profeta mesmo são poucos, mas ele é usado como um boi de piranha, não um boi de piranha, como ele mesmo sendo um artefato mágico desse dito profeta. Veremos o que vai acontecer daqui por diante, com relação a isso principalmente. Nos bastidores do telejornal, Spoleta e Soldier Boy flertam exibindo armas. O roteiro sugere que essa obsessão por armas, pessoas, homens que amam armas, pistolas, revólveres, a série fala que é um fetiche fálico, né? A direção é direta ao comparar o tamanho do cano de uma arma ao órgão sexual masculino. Tanto que corta em seguida ali pros dois na cama. Não sou eu falando, é a série, hein? Não sou eu falando. Mas se você ama armas, tá aí o motivo. Soldier Boy expressa sua obsessão por Sherry Lewis mais uma vez, acho que 2 vezes nesse episódio, né? Sherry Lewis foi uma ventríloca dos anos 60, apresentadora de TV, etc. E é muito irônico que ela seja um ventríloco, já que ele sempre foi uma marionete do sistema, né? A VOT nem esconde que faz de seus personagens simples fantoches. Usa essa temática meio inocente em um programa de TV para recrutar jovens patriotas, por aí vai. A obsessão do Soldier Boy por uma ventríloca é justamente porque ele sempre foi controlado. Ou seja, o que faltou para ele foi a vontade dele. Ele nunca teve vontade. Ele nunca teve o próprio prumo na vida. Tanto que ele tá aí, ó, sendo utilizado mais uma vez. E mais uma vez pela VOT. Assim como a obsessão do Capitão Pátria é talvez por paternidade, maternidade, seja o que for, ele fica lá absorvido pelo leite materno, ou também pelo fato dele ter sido sempre muito mimado. Tá aí, os dois eles têm os mesmos problemas, os dois são sutilmente espelhados aqui, que é o que o episódio vai fazendo com todos os personagens, vai espelhando, como se todos os personagens fossem muito parecidinhos no final das contas. Soldier Boy também menciona uma homenagem com Gary Busey, né, condenado por contato sexual inapropriado em 2022, no mínimo uma figura hiper controversa, ou seja, Soldier Boy tem um passado e um crescimento tão quebrados quanto o Capitão Pátria. Os dois são parte das mesmas questões. Definitivamente, não é um vírus que vai eliminá-lo. Não é. Eliminá-los, no plural. O que pode eliminá-los é afastá-los da vida que eles querem. Soldier Boy ser uma marionete, porque é o que ele pode ser, é o que ele consegue ser. Se der autonomia pra ele, ele destrói tudo, acaba, e talvez até se destrua. E o Capitão Pátria é deixá-lo só, né? Deixa ele só, ignora ele, que ele também vai se autodestruir, buscando ser maior do que Deus. Aí vamos lá pro outro lado. No outro lado, The Boys está buscando o auxílio improvável do Stan Edgar, o ex-CEO lá da VOT, que tá lá no seu bunker, utiliza esse momento, a série no caso, para fazer uma conexão mais direta ainda com Gen V, né? Esse trecho me incomoda um pouco, fica parecendo desespero para incluir o spin-off e utiliza isso para não acelerar o desfecho dessa quinta temporada. Já disse como isso me incomoda. O ponto positivo
pelo menos fica por conta do Leitinho zoar ali o typecasting do Giancarlo Esposito, chamando de Spock negro, que pra mim foi a melhor definição do personagem que ele repete desde Breaking Bad, né? Fez lá em Breaking Bad, repetiu aqui, repetiu no Star Wars. Todo filme que ele aparece agora, ele faz o mesmo personagem, que é esse Spock negro. Esse personagem todo inteligentão, todo durão e tal. Pelo menos a série brincou com isso. Adoraria eu ter escrito esse texto. Mas no bunker aparecem lá Zoe Neumann, a filha da Vitória, e o Maverick, filho do Translúcido. Voltam os espelhamentos. Maverick é movido pelo luto e pela vingança contra a pátria, sem saber direito a história, a verdadeira história sobre o pai. Hughie tenta aconselhá-lo a se afastar daquela vingança, mas omite sua culpa por ter explodido o Translúcido. Foi ele que matou seu pai. Ou seja, o Hughie é também um ciclo que se perpetua. Pais morrem, filhos buscam vingança, não vou dizer pais, né? Entes queridos morrem, o que fica busca vingança, ninguém assume a culpa, quem se vende como bonzinho nem sempre é. Hughie, mais uma vez, podendo assumir o seu erro, ele foge, ele tenta maquiar tudo, fica mais próximo do que era o trem-bala lá no começo da série, do que próximo daquilo que ele quer ser ou de quem ele quer ser. Então o Hughie, ele tá lá no que o fez, está ali, né? É a mesma coisa. Ele matou o pai do garoto, o garoto tá ali alucinado, o trem-bala matou a sua namorada, a namorada do Hughie, e ele ficou alucinado ali e deu no que deu. Então, mais um espelhamento, mostrando que ninguém é muito puro aqui nessa série. A Vought manda lá o seu esquadrão de contenção, que é o Profundo, Black Noir, Cindy e Dognaught. Cindy protagoniza o momento chocante da vez ao explodir o Maverick, sem perceber que ele estava à frente do Hughie. Faz com que a Anne acredite por algum segundo que Hughie morreu. Mais uma virada que eu não aprecio. Serve só para, mais uma vez, deslocar um personagem forçadamente do núcleo central. Tanto que, ao final, a Anne abandona o Hughie de forma que não faz tanto sentido assim. Ela diz que a presença dele fez com que ela não conseguisse fazer o trabalho direito. E não só, que ele está em risco por estar próximo a ela. Ora, mas se ela sabe que ele pode morrer e que ele vai continuar agindo mesmo que ela não esteja lá, faz mais sentido tê-lo por perto do que ficar distante. Então é mais uma desculpa do roteiro para separar os núcleos e atrasar mais ainda os finalmente da série. Tu entende isso? Primeiro episódio, segundo episódio foi para juntar. Aí agora eles separam de novo, aí depois juntam. Aí a gente fica, agora eles se juntaram, agora vai. Pô, mas eles se juntaram no começo da temporada. Aí de novo separa e fica dando essas desculpas muito esfarrapadas para fazer essa divisão dos núcleos. Mas enfim, o que esse episódio busca, pelo menos assim eu enxergo, é nos empurrar para uma pergunta que eu acredito ser um tanto quanto incômoda, pensando The Boys, né? O problema é o sistema que depende dos supers ou os próprios supers? É importante você pensar sobre essa pergunta para os finalmente da série, é muito importante. Os superpoderosos são uma ameaça inevitável à humanidade ou ainda carregam alguma forma de humanidade dentro deles? Representam a humanidade de alguma forma? Quando a gente olha para a vingança, essa linha fica muito difusa, porque o episódio ele é muito ambíguo quanto ao que devemos gostar ou deixar de gostar. Qual é a diferença entre a vingança de um super e a vingança de um humano com o poder nas mãos? Lá no começo, repito, Hughie nasce desse trauma e constrói a sua trajetória a partir disso, e a gente gosta. Só que nesse episódio ele também se torna o ponto de origem de uma nova vingança, como acontece com o filho do Maverick e também com a filha da Vitória Neumann. É bom lembrar isso. Então o ciclo é total, né? A teoria da ferradura é destruída ao mostrar que não existem pontas soltas. Tudo converge. Tudo é cíclico. No mínimo uma espiral. Porque no fim das contas o que vale é sobre qual sentimento você está agindo. Esse é o ponto. A depender do sentimento pelo qual você age, a sua jornada é justificável ou não. É por isso que o episódio me parece mais humano do que político. Ele não está interessado em dividir o mundo entre vilões e mocinhos. Ele está mais interessado aqui, pontualmente falando desse episódio, em revelar a estrutura desse conflito, onde qualquer lado pode escorregar para o mesmo lugar. A diferença entre Hughie e Billy nesse momento começa a ficar cada vez mais nítida. Um ainda busca freio, o outro já flerta com a ruptura total com a realidade, com o supers, quer que seja. Usa bem também personagens como a Kimiko, que representam a possibilidade de existir fora desse ciclo, de humanidade dentro de um superpoderoso. A Kimiko era brutal, agora é a personagem mais humana de todos aqui até agora. E aí figuras como o Capitão Pátria e o Soldier Boy ficam cada vez mais incapazes até de compreender o que é ser humano, o que é humanidade, o que é ter paz. Justamente o que a Kimiko quer, ela quer paz. Enquanto os outros não conseguem entender
ou aceitar o conceito de paz. Talvez porque, para eles, o mundo só faça sentido se estiver num constante estado de conflito. Porque só assim o holofote brilhará para quem tem poder. Mais um reflexo dos dias de hoje. Um mundo que não consegue ficar tranquilo, precisa sempre estar em guerra, não importa com o quê, porque estando em guerra, quem tem poder vai se fazer valer dele. Então, por mais que The Boys seja sobre um grupo com objetivos comuns, o individual sempre vai falar mais alto, precisa falar mais alto. Tanto que o pessoal passando na frente do coletivo foi o que sempre fez The Boys, a série no caso, não ter um final até aqui. Sempre que ia chegando no final, uma questão pessoal impedia que aquele final acontecesse. Agora, tentando resolver cada fragmento dessa equação, talvez mostre a resolução real da série, que é resolver as questões pessoais de todo mundo, para aí sim ir pro embate, por um grande conflito ou quer que seja. Acabar com The Boys, até mais do que acabar com os Supras, talvez seja a solução aqui para essa série. Terminar de alguma maneira conclusiva. Acabar com a vingança dos dois lados seria o ideal, mas a gente sabe que isso não vai ocorrer. A música final do Bob Dylan deixa claro isso que eu tô falando, tá? A música é In My Time of Dying. Nela ele canta sobre não querer ninguém lamentando a sua morte, apenas que levem o seu corpo para casa. The Boys precisa ter, portanto, seu corpo levado para casa. Precisa voltar às origens, viver em paz. E talvez os superpoderosos também. Mas, de novo, será que isso é possível? Tem que responder essa pergunta para você ir para os finalmente aí da série. Tem que responder. Por enquanto, te peço um like e a sua inscrição aqui no canal. A gente se vê numa próxima oportunidade. Forte abraço em vocês e tchau.